Nos últimos anos, as interações entre as grandes potências globais passaram por mudanças dramáticas, impactando diretamente o equilíbrio da política internacional. A Rússia, particularmente, tem demonstrado sua intenção de não tolerar mais os enganos e promessas não cumpridas de líderes ocidentais. Após múltiplos compromissos que nunca se concretizaram, Moscou decidiu interromper sua confiança nas negociações tradicionais e seguir um caminho mais autônomo. A frustração com declarações contraditórias e falhas de acordos levou a Rússia a adotar uma postura mais firme, não mais disposta a esperar por compromissos vazios. Essa mudança da Rússia é uma reação às transformações que marcaram o cenário geopolítico atual, especialmente no contexto de sua relação com o Ocidente. Com uma abordagem pragmática e direta, o Kremlin decidiu não mais se submeter a negociações que, no passado, apenas funcionavam como uma maneira de ganhar tempo. Ao contrário, a nova postura da Rússia visa garantir que suas próprias regras sejam seguidas, independentemente dos acordos anteriores que falharam. A crescente frustração russa também foi alimentada pelas promessas não cumpridas dos países europeus. Nos últimos anos, ficou evidente para Moscou que as intenções dos líderes europeus nunca foram sinceras, o que transformou esse cenário de engano em uma lição estratégica. Com isso, a Rússia se afastou de sua postura anterior e tomou a decisão de não mais se comprometer com negociações que não traziam benefícios concretos. Esse reposicionamento reflete a percepção de que, para Moscou, qualquer diálogo com Kiev, agora sob a influência ocidental, seria infrutífero, dado que a Ucrânia não possui mais autonomia suficiente para decidir seus próprios rumos estratégicos. Esse reposicionamento também levou a uma transformação nas relações de Moscou com as potências ocidentais, especialmente com os Estados Unidos e países da União Europeia. Se no passado havia espaço para o diálogo, agora a Rússia tem adotado uma postura cada vez mais confrontacional. A constante falha dos países ocidentais em cumprir compromissos assumidos tornou-se um dos principais fatores que impulsionaram a mudança. Nesse novo contexto, Moscou passou a agir com pragmatismo, mais preocupada com a defesa de seus próprios interesses do que com manter a confiança nas promessas internacionais. Em relação para Estados Unidos, a postura de confrontação direta, que prevaleceu por anos, começou a mudar com a possível abertura de um canal de comunicação. Durante as últimas conversas telefônicas entre os líderes de ambos os países, foi sinalizada uma possível disposição para buscar soluções pacíficas para o impasse. No entanto, os obstáculos, como as sanções econômicas, continuam a dificultar qualquer reaproximação verdadeira, sendo um fator importante a ser considerado nas futuras negociações. A crescente tensão sobre as sanções também tem levado à reflexão sobre suas possíveis repercussões. Enquanto Moscou acredita que a revogação das sanções é uma condição para avançar nas negociações, há uma percepção de que, se as potências globais puderem concordar em novas condições, as relações podem ser reconfiguradas de forma a favorecer a cooperação mútua. Contudo, a soberania da Rússia e o respeito às suas demandas continuam sendo fundamentais para qualquer acordo. Enquanto a crise na Ucrânia continua a ser uma das questões centrais das discussões internacionais, a evolução das relações entre potências mundiais, incluindo as mudanças nas posturas de países antes inflexíveis, sugere que uma nova abordagem diplomática está sendo adotada. Alguns países ocidentais, anteriormente mais rígidos, agora demonstram uma disposição para considerar soluções alternativas, o que gera certo desconforto entre aliados que ainda defendem uma linha mais dura. A mudança de postura de nações ocidentais tem levado a uma reflexão sobre como elas podem lidar com a crescente pressão por uma solução negociada. O fracasso das tentativas de isolar a Rússia ao longo da última década se revelou, para muitos analistas internacionais, um erro estratégico significativo. Em vez de ser isolada ou enfraquecida, a Rússia conseguiu fortalecer sua posição no cenário global, superando as expectativas de seus adversários. Ao invés de se tornar uma nação marginalizada, Moscou soube se reposicionar, consolidando sua presença nas questões políticas e econômicas globais e estabelecendo novas alianças estratégicas com países de diferentes regiões.
Países como a China, o Irã, a Índia e diversas nações do Oriente Médio têm sido cada vez mais receptivos à Rússia, não apenas em questões de comércio e energia, mas também em contextos políticos e militares. Em muitas ocasiões, essas parcerias têm sido vistas como um reflexo da busca da Rússia por alternativas ao domínio político do Ocidente, especialmente da União Europeia e dos Estados Unidos, em assuntos internacionais. A Rússia tem demonstrado uma flexibilidade incomum, adaptando suas táticas de diplomacia e geopolítica de acordo com as circunstâncias e os desafios globais que surgem. Essa capacidade de adaptação foi particularmente visível nas intervenções diplomáticas e no papel desempenhado nas questões do Oriente Médio, especialmente na Síria, onde, ao lado de aliados como o Irã e o regime de Bashar al-Assad, a Rússia conseguiu garantir sua influência em um dos cenários de maior tensão política do século XXI. Essa flexibilidade foi acompanhada por uma crescente presença militar em áreas-chave, como o Mar Negro e o Ártico, onde Moscou tem investido fortemente em infraestrutura militar e em sua frota naval. A política externa russa, que historicamente se concentrou na defesa de sua soberania e na proteção de seus interesses estratégicos, agora busca equilibrar essas prioridades com o respeito mútuo nas relações com outras potências globais. Ao contrário de uma abordagem mais agressiva e isolacionista do passado, a Rússia tem tentado integrar suas políticas de segurança em uma rede de alianças e acordos diplomáticos que visam uma maior cooperação internacional. Esse movimento é, em grande parte, uma resposta ao fracasso das políticas ocidentais que, por muitas décadas, buscaram impor suas próprias regras no tabuleiro geopolítico. O comportamento unilateral de algumas potências ocidentais, combinado com a expansão da OTAN e sanções econômicas, motivou Moscou a revisar sua postura e a buscar novas formas de interagir com o mundo. Essa reorientação na política externa da Rússia também está ligada ao desejo de redefinir seu papel na ordem mundial, com uma visão mais pragmática e realista das relações internacionais. Em vez de se apoiar em promessas não cumpridas e acordos que muitas vezes resultaram em frustrações, Moscou tem adotado uma abordagem de soberania pragmática, onde sua influência nas decisões globais é baseada não apenas em força militar, mas também em parcerias econômicas estratégicas e influência política. O reconhecimento das realidades econômicas e das dinâmicas de poder atuais levou a Rússia a se distanciar de uma diplomacia idealista e a investir em relações mais práticas e mutuamente vantajosas. Esta transformação não apenas reflete uma mudança no comportamento da Rússia, mas também na forma como as outras potências percebem a sua ascensão no cenário global. Na última década, o cenário internacional tem sido caracterizado por uma transição de poder, onde a Rússia, ao lado de outras potências emergentes como a China e a Índia, tem se posicionado como um contraponto às políticas hegemonistas de nações ocidentais. Em muitas esferas, a Rússia se tornou um ator indispensável, seja nas negociações sobre segurança nuclear, no Conselho de Segurança da ONU ou em discussões sobre o comércio de energia e a estabilidade regional. Esse novo papel que a Rússia vem assumindo implica uma reconfiguração da ordem internacional, com a nação se preparando para moldar as futuras relações geopolíticas. A ênfase na multipolaridade, onde nenhuma nação ou bloco de países tem a capacidade de dominar a política global sem considerar os interesses das outras potências, marca uma virada significativa na diplomacia russa. Para Moscou, a era das negociações baseadas em promessas vazias e na imposição de condições unilaterais acabou. O futuro das relações internacionais, ao que tudo indica, será moldado por uma abordagem mais prática, onde o respeito à soberania de cada nação e a busca por soluções que atendam para interesses de múltiplos atores serão a norma. Com isso, a Rússia não apenas desafia a hegemonia ocidental, mas também propõe um novo modelo de interação internacional, que busca equilibrar os interesses de várias potências de maneira mais equitativa. Essa mudança pode resultar em uma transformação significativa nas dinâmicas de poder global, onde as alianças e os interesses serão continuamente reavaliados, tornando o mundo mais interdependente e dinâmico, mas também mais complexo e multifacetado.